Então, muito bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, neste 7º seminário que nós organizamos com tanto amor e carinho desde a primeira edição. Obrigada a todos por estarem aqui presentes. E hoje vou falar sobre um tema que me diz bastante, que é o pensamento, porque realmente é algo que todos os dias nós fazemos, não é? Nós pensamos sempre e o pensamento envolve-nos em todas as dimensões do nosso ser, então é isso que nós vamos falar um bocadinho melhor hoje. Durante a minha apresentação vamos falar um bocadinho sobre o que é a definição de pensamento e depois vamos perceber a sua ação na matéria, quer através de postulados e de conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, mas depois também vamos embasá-los na ciência, com a psiconeuroimunologia e também a epigenética, e para finalizar vamos ver alguns estudos que comprovam realmente os seus efeitos no nosso corpo físico. Então, antes de mais, gostaria de começar por definir pensamento e que o Dr. Décio Iandoli, no seu livro Fisiologia Transdimensional, diz-nos que a matéria fluídica é a matéria fluídica que manifesta os sentimentos e as ideias da alma, que são como ondas eletromagnéticas, tais como as que veiculam imagens da televisão ou da rádio. E a verdade é que nós podemos pensar e observamos que, sem dúvida, que o pensamento é uma onda eletromagnética que se propaga a uma velocidade que supera a velocidade da luz. Então, daqui podemos pensar e podemos concluir que realmente pensamento é matéria. O pensamento existe tal como uma onda da rádio, não é? Que nós mudamos a frequência na rádio para ouvir diferentes estações. Também o nosso pensamento pode ser diferente consoante a sua frequência, e nós vemos que ondas mais longas são aquelas longas de pequeno alcance, que normalmente estão associadas mais àqueles pensamentos mais negativos, àqueles pensamentos menos bons, enquanto que quanto menor a frequência da onda, ou seja, quanto mais curta é a frequência do nosso pensamento, mais está associada a pensamentos positivos e mais ela se consegue propagar. Então, daqui nós percebemos que o pensamento é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Claro que eu estou aqui e vocês não veem o meu pensamento, eu não vejo o vosso, mas ele de facto existe, ele de facto é matéria, é feito através e propagado através do fluido cósmico universal, então ele é muito mais do que aquilo que nós vemos ou pensamos que ele é. E já a Buda nos dizia que nós somos o que pensamos e que tudo surge com o nosso pensamento e que é precisamente com o nosso pensamento que nós fazemos o nosso mundo. Então, por isso é que é tão importante e tão relevante pensarmos de que forma, então, é que este pensamento, que é mais do que transparente, ele é mesmo matéria, de que forma é que este pensamento, então, atua sobre a matéria e altera a forma como nós vivemos. Agora, começando e falando sobre algumas das informações que nos são trazidas pelo Espiritismo acerca do pensamento, Emmanuel, no seu livro no Pensamento e Vida, ele diz-nos e traz-nos muitas informações acerca da sua importância. Em primeiro lugar, ele diz-nos que todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E ele fala-nos também. Depois, André Luiz, já em Evolução em Dois Mundos, diz-nos e corrobora esta informação, dizendo que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Ou seja, aqui eles falam-nos que antes de mais, a primeira coisa que a célula obedece, em primeiro lugar, é precisamente ao nosso pensamento. E isso dá-nos um poder enorme, tendo em relação à nossa saúde, não é? Ainda em Pensamento em Vida, ele diz-nos que este veículo, constituído por bilhões de células, ou seja, o nosso corpo físico, ou individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, tudo sobre o comando de um único diretor, a mente. Então é interessante nós pensarmos acerca disto, não é? Que se realmente todas as nossas células estão sobre um único comando, que é a nossa mente,
nós teremos o poder de agir sobre elas, com as nossas emoções, quer positivas, quer negativas. E é precisamente isso que nos dizem, ao dizer que as nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, elas próprias geram estados enfermizos, porque se o nosso pensamento tem um poder sobre as nossas células, então as nossas emoções negativas ou positivas vão fazer com que as células atuem de uma melhor forma ou de uma pior forma. E que são os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos que se voltam contra nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células. Então, nós conseguimos perceber que apesar de realmente nós gerarmos o pensamento e de claro que ele envolver todos aqueles que nos rodeiam, em primeiro lugar ele envolve-nos a nós em primeira instância, não é? Em primeiro lugar ele envolve todas as nossas células e tem como consequência a alteração de todas as suas funções. E Joana de Ângelis, no livro Poluição e Psicosfera, ela diz-nos que realmente este campo eletromagnético que nos rodeia com o pensamento que nós emitimos intoxica de dentro para fora e desarticula de fora para dentro, que é tudo isto realmente que nós estivemos a falar. E que só existe uma forma de pormos realmente as nossas células a trabalharem o melhor possível. E Emmanuel diz-nos que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares. Então nós vimos realmente os efeitos deletérios das emoções mais doentias, mas Emmanuel traz-nos aqui realmente a forma de nós pormos as nossas células a trabalharem o melhor possível. E isto leva-nos à definição de saúde que eu acho, que para mim acho que é a que melhor descreve, que é a de Emmanuel, em que ele nos diz que realmente a saúde é a perfeita harmonia da alma, tendo em conta todas estas alterações que ocorrem nas funções celulares através do nosso pensamento. Então, só conseguiremos a verdadeira saúde do corpo físico com a nossa harmonia da alma. E este é um tema que também tem interessado bastante a comunidade científica. Pesquisar realmente de que forma é que então o pensamento consegue interferir nas nossas funções celulares. O Dr. Michael Ruff, que é um imunologista e investigador, interessou-se bastante sobre este tema. Esta área da psiconeuroimunologia tem sido desenvolvida cada vez mais nos últimos anos e ele, através das suas pesquisas, também nos pôde mostrar e concluiu que o pensamento e o sentimento podem afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células, que era o que já André Luiz e Emmanuel nos teriam dito. E que o estado emocional é o principal agente que determina a capacidade da pessoa de combater a infecção, ou seja, consoante o nosso estado mais doentio, o nosso estado mental mais doentio ou com pensamentos mais retos, nós teremos a oportunidade ou nós conseguiremos, nós próprios, alterar a capacidade do sistema imune de nos proteger contra infecções. A doutora Candace Pert, que foi uma importante cientista que descobriu os receptores opioides, que ela dedicou toda a sua vida a estudar essa temática, a determinada altura da sua carreira, ela começou a pensar sobre as moléculas da emoção, tendo escrito um livro sobre isso. Então ela começou a pensar de que forma é que realmente estas emoções se conseguiam plasmar no corpo e de que forma é que conseguiam alterar os outcomes e predispor à doença ou não. Então ela postulou uma teoria que realmente ela descobriu que existiam uns neuropeptídeos que faziam interconexão entre estes três sistemas, entre o cérebro, entre o sistema imune e entre o sistema endócrino. Então temos assim na mente este triângulo que interliga estes três sistemas, então que é a base, digamos assim, para realmente estes neuropeptídeos que ela os chama como moléculas da emoção. Mas vamos perceber um bocadinho isso melhor nos próximos slides. Então ela diz-nos que são estes neuropeptídeos e os seus receptores que ligam o cérebro
as glândulas e o sistema imune numa rede de comunicação entre o cérebro e o corpo, provavelmente representando então o substrato bioquímico das emoções, ou seja, algo mais palpável do que nós realmente pensávamos ser. E então que este substrato bioquímico das emoções, os tais neuropeptídeos, estão em constante comunicação com o sistema imune, parecendo controlar, tal como o Dr. Michael Ruff nos dizia anteriormente, a migração das células imunológicas, que são mecanismos através dos quais a saúde ou então a doença são gerados. O Dr. Michael Arwin também é um investigador desta área e também as suas investigações também têm corroborado estas afirmações, em que ele diz que são precisamente as respostas comportamentais que são a chave da ativação de todas estas vias neuroendócrinas e autonómicas que modulam então o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. Com pensamentos mais enfermiços, com pensamentos mais doentios, então eles acreditam que diminuiremos o nosso sistema imunitário, ou seja, alteraremos a função destas células imunológicas e estaremos então mais predispostos a infecções. Então a doutora Candace Pert, após a sua imensa pesquisa, ela conclui que realmente nós não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que propriamente as substâncias materiais ou físicas. Nós devemos vê-las como sinalizadores celulares que estão envolvidos também em processos de tradução de informação para a realidade física, porque são elas, as emoções, que transformam literalmente a mente em matéria. O Dr. Bruce Lipton, no seu livro Biologia da Crença, também se tem detido a estudar este tema. E ele também tem descrito que realmente o comportamento biológico pode ser moldado por forças invisíveis, inclusivamente o pensamento, que é isso que nos traz aqui hoje. E ele tem estudado muito o papel da membrana celular em todas as funções celulares que depois daí advêm, após os seus estudos ele concluiu que esta membrana celular tem a capacidade de interagir com o ambiente e alterar o comportamento da célula, e esta também está bastante ligada às alterações que o pensamento lhe produz. E ele foi o pioneiro da epigenética. E o que é epigenética? Epi, de origem grega, vem acima, ou seja, acima da genética. Há uns anos atrás, quando se conseguiu codificar o genoma humano, pensou-se que se iria descobrir a causa de todas as doenças, que se iria descobrir a causa de muitas enfermidades, de muitas diferenças entre nós, mas a verdade é que as diferenças entre nós e um rato, ou nós e um macaco, não foram assim tantas na codificação do genoma humano. Não descobriram sequer diferenças significativas entre pessoas de etnias diferentes. Então, no fundo, acabou a ditadura dos genes, não é? E eles perceberam que realmente a codificação do genoma não iria ser a resposta para todas essas nossas questões. Então começou-se a estudar algo para além do genoma humano, ou seja, da epigenética, acima da genética. E é nesse sentido que as pesquisas começaram a ser feitas, entre o qual o Dr. Bruce Lipton foi um dos pioneiros. E eles começaram, e o que é então a epigenética? Vou tentar explicar assim de uma forma simples, que realmente a epigenética é o estudo da metilação do DNA e os padrões de modificação das histonas que levam a alterações da expressão génica, mas que não são propriamente acompanhados por alterações da própria sequência. Eu trago aqui uma imagem para se calhar perceber melhor. Então nós temos o cromossoma, temos a sequenciação genética que todos nós temos, e ao dar para pôr certas moléculas, um grupo metil ou as histonas, que são proteínas, dá no fundo para pôr e tirar do genoma, faz com que nós tenhamos muitas mais possibilidades nesse sentido. Ou seja, aquilo não é estrito. Nós podemos aumentar
a expressão de uma coisa, diminuir a expressão de outra, e então esta área vem-nos dizer que existe a possibilidade de alterar o nosso genoma. Não na sua sequência, mas então com estas duas características, quer com a metilação, quer com a introdução das proteínas que são as histonas. Esta metilação é a modificação epigenética que é mais comumente estudada, que é a adição de um grupo metila à citosina, então é a tal metilação do DNA. E se esta metilação for feita nas proximidades de um gene, muitas vezes ela consegue reduzir ou silenciar a própria expressão deste gene. E foi tão importante a descoberta destes mecanismos que normalmente o DNA é composto por quatro bases, mas agora diz-se que realmente a metilação é quase como uma quinta base do DNA, porque aumenta imenso a variabilidade genética e faz com que o DNA seja então suscetível ou não às alterações, às transformações que são necessárias para então o gene ser transcrito. Se um gene estiver com o grupo metil, ele não é metilado, ou seja, a expressão génica não consegue ocorrer. Se pelo contrário ele não estiver metilado, ou seja, não estiver lá com aquele grupo, ocorre normalmente o processo de transcrição do gene, ou seja, isto abre-nos imensa possibilidade para tudo aquilo que vamos falar a seguir. E também existem imensas pesquisas que relacionam então a possibilidade da metilação com o próprio cancro. Normalmente uma hipermetilação dos promotores que promovem então estes genes leva normalmente a uma inativação dos supressores do tumor, ou seja, se nós ao colocar um grupo metil no sítio em que está lá o gene que vai causar, ou que vai, ao ser transcrito, vai causar uma instabilidade genética na célula e causar cancro, se lá tiver um grupo metil, isso não vai ser traduzido. E se, ao contrário, não tiver lá um grupo metil, vai ser mais transcrito. E isto também é o outro tal mecanismo, as histonas, que eu só queria referir. Então já percebemos um bocadinho como é que o próprio DNA consegue ser alterado. E daqui nós conseguimos concluir que, ao contrário do que nós pensávamos, os nossos genes não são imutáveis. Eles alteram-se, não é? Vimos estes dois mecanismos, eles alteram-se em resposta a diversos fatores. E este trabalho foi feito por Kazuo Murakami, que no seu livro Código Divino da Vida, em que ele concluiu que realmente as células estão equipadas por um mecanismo de liga e desliga que pode ser ativado, adivinhem, por uma atitude mental, que realmente vem de encontro a tudo aquilo que nós dizemos e que nós temos estado a referir. Então, no seu trabalho, ele postulou que pesquisas recentes demonstram que a nossa maneira de pensar pode então ativar ou desativar os nossos próprios genes. Hoje em dia, muitos estudos têm demonstrado efeitos desfavoráveis na própria expressão génica em resposta a fatores emocionais negativos, como o choque, a ansiedade, o medo, a raiva e o ressentimento, mas ao invés, também foi demonstrado, no outro lado, que o riso, que é uma expressão de uma emoção positiva, pode influenciar a mente e o corpo a nível molecular e ainda biológico, e que estas emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam os tais neuropeptídeos, que eram aqueles neuropeptídeos que a doutora Candace Pert descreveu. Então agora vamos passar para uma segunda parte da nossa apresentação, que vamos ver algumas investigações científicas dos últimos anos que comprovam realmente o efeito do pensamento nas nossas funções celulares. Esta investigação foi realizada com um grupo de doentes diabéticos. Porque, como todos nós sabemos, o objetivo nos diabéticos é diminuir a glicemia após comer, após as refeições. Então eles dividiram os diabéticos em dois grupos. Um grupo foi para uma sala e viu uma comédia, em que eles proporcionaram o riso, a alegria, a diversão.
No outro grupo, eles foram expostos assim a filmes que predispusessem a mais ansiedade, a mais choque, e então eles depois, a seguir a terem exposto estes dois grupos a diferentes emoções, foram medir a glicemia capilar para ver se ou o riso e a ansiedade tinham tido diferentes efeitos. E a verdade é que eles descobriram, e após a análise da glicemia dos dois grupos, conseguiram perceber que as emoções positivas desciam muito mais rapidamente a glicemia pós-prandial, ou seja, que o próprio riso tinha um efeito benéfico, ao contrário que emoções negativas mantinham a glicemia bastante alta e não conseguiam fazer com que ela descesse, tendo assim um efeito mais deletério para estes dois grupos. Para este grupo das emoções negativas e efeitos positivos para o grupo das emoções positivas. Também um estudo realizado que estudou mulheres otimistas, e eles conseguiram descobrir que estas mulheres, este grupo de mulheres otimistas, tinham um melhor perfil de fatores de proteção para a doença cardiovascular e tinham uma melhor condição de saúde em geral, quer relativamente aos diabetes, tinham muito menos diabetes, muito menos hipertensão, não tinham colesterol alto e tinham muito menos percentagem de depressão. E existia ainda uma taxa mais baixa de mortalidade total, quer relativamente ao cancro, quer relativamente à doença cardiovascular. E concluíram então, na Women Health Initiative, que o otimismo seria associado a uma incidência reduzida de doença coronária e também à diminuição da mortalidade relacionada com esta causa. Estudaram também que afetos positivos, como a alegria e a felicidade, tinham uma associação muito próxima com o sistema nervoso central e que modulavam quer a frequência cardíaca, quer o sistema neuroendócrino. E que disposições positivas, como o otimismo e a esperança, eram bastante relevantes na forma como as pessoas enfrentavam situações estressantes. Agora, passando para um estudo da Harvard Medical School, que se chamava Otimismo e a sua Saúde. Um estudo de 2016 tentou perceber esta ligação entre emoções e infecções virais do trato respiratório, tendo em conta também um bocadinho aquilo que nós falamos há pouco da psiconeuroimunologia do Dr. Michael Ruff e do Dr. Irene. Então, o que é que eles fizeram? Eles tinham 193 voluntários saudáveis e expuseram estes 193 voluntários a um vírus respiratório comum. E depois de analisar estes dois grupos, não é? Dividiram outra vez em dois grupos, eles perceberam que aquele grupo que tinha um estilo de vida mais positivo tinha então menor probabilidade de desenvolver estes sintomas virais do que um estilo de vida mais negativo. Em 2008 foi realizado um estudo com 2.873 pessoas e descobriram que realmente, sem dúvida, a visão positiva da vida estava ligada a níveis mais baixos de cortisol, que teriam uma função imunológica mais aprimorada, tinham níveis mais baixos de adrenalina e que o sistema de coagulação destas pessoas estaria menos ativo. Sabemos que realmente o sistema de coagulação e a desregulação dele nos predispõe a certos eventos trombóticos, como os AVCs, e então ter um sistema de coagulação menos ativo, neste sentido, torna-se benéfico. Também estudaram doentes após a revascularização do miocárdio, depois de terem tido um infarto, e normalmente as pessoas mais pessimistas tinham muito mais probabilidade de terem de ser hospitalizadas novamente. E que os homens pessimistas tiveram 3 vezes maior probabilidade de desenvolver hipertensão e 2 vezes maior probabilidade de desenvolver outras doenças cardíacas. E que realmente todo aquele grupo com emoções positivas tinham uma pressão arterial mais baixa. Passando agora para um caso experimental, com 3 grupos de ratinhos. Este estudo pretendeu estudar realmente a importância não só
das emoções positivas, como nós estávamos a falar, mas também da capacidade ou da importância de nós não nos sentirmos impotentes perante certas circunstâncias. E estes ratinhos, estes 3 grupos de ratinhos, foram injetados com células cancerígenas. E então depois eles foram estudar quais deles é que teriam desenvolvido cancro posteriormente. O primeiro grupo, estes ratinhos receberam as células cancerígenas e depois receberam um choque, ou seja, uma emoção negativa. O segundo grupo recebeu apenas... Não, o primeiro grupo não recebeu o choque, o segundo recebeu o choque apenas. E o terceiro grupo recebeu as células cancerígenas, o choque, mas depois tinha uma alavanca que, se ele conseguisse acionar a alavanca, ele não receberia mais choques, ou seja, ele tinha a própria capacidade de ele agir e de impedir esses estímulos negativos. E o que eles verificaram foi que o melhor resultado, ou seja, aqueles ratinhos que ficaram com menor percentagem de cancro, foram aqueles que recebiam o choque, mas que depois tinham a capacidade de acionar a alavanca. E não foram aqueles que apenas receberam as células cancerígenas e não tiveram choque. Ou seja, às vezes daqui conseguimos perceber que se torna bastante importante eliminar o efeito do sentido de impotência. Este terceiro grupo de ratinhos tinha a oportunidade de agir e de evitar todas essas emoções negativas que tinha através do choque, e então daqui nós percebemos que também não só o pensamento positivo ou o pensamento negativo, mas também a nossa capacidade de agir e a possibilidade de agir em relação a certas circunstâncias é bastante importante. Também aqui foi estudado um grupo de doentes com cancro da mama e do ovário, e normalmente as células natural killer, ou seja, naturalmente matadoras, assim a tradução, normalmente quanto mais células natural killer existem depois da cirurgia, melhor é o outcome, melhor é a sobrevida. Ou seja, quanto mais após a cirurgia, se nós temos muitas células natural killer, muito provavelmente vamos ter um melhor prognóstico a longo prazo relativamente ao cancro. E a verdade é que eles descobriram que doentes que enfrentavam psicologicamente melhor a doença tinham um maior número destas células que depois lhes trazia bom prognóstico, e todas aquelas mulheres que se sentiam amadas e apoiadas tinham também estas células natural killer mais combativas do que aquelas que eram solitárias e impotentes. Aqui também esta parte também da impotência, tal como aos ratinhos, se mostrou bastante importante. Também uma meta-análise com 165 artigos, que foi realizada na Universidade de Londres, conseguiu concluir que os fatores psicossociais ligados ao stress, ou seja, mais uma vez às emoções negativas, estavam associados a um aumento de risco em cancro em pessoas saudáveis e também uma redução da sobrevivência ainda em pessoas com cancro. E só para terminar esta parte dos estudos, uma grande meta-análise que reviu bastantes artigos também concluiu que, sem dúvida, que o otimismo é um fator preditivo positivo de saúde. Então, só para sistematizar e enviar algumas mensagens para todos levarem para casa, nós hoje falamos, sem dúvida, do efeito do pensamento no corpo físico, não é? Percebemos que o pensamento atua, se veicula e atua precisamente no corpo físico, e que o pensamento positivo ou o pensamento negativo tem diferentes efeitos, como nós vimos ao longo da apresentação. Se por um lado os pensamentos negativos nos colocam mais suscetíveis à doença, já Leon Denis nos dizia que o pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Ao entrar num ciclo vicioso, não é? Que criamos uma psicosfera negativa à nossa volta e permitimos com que as nossas funções celulares sejam afetadas negativamente. Ao contrário, o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais então a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, que já tínhamos falado, que realmente, sem dúvida, a saúde é a perfeita harmonia da alma.
e Kazuo Murakami, aquele cientista que estudava os genes e os seus efeitos na saúde, no seu livro Código Divino da Vida, ele concluiu o seu trabalho dizendo que é sem dúvida à medida que a pesquisa progride, que esta pesquisa poderá explicar os ensinamentos de Buda ou mesmo de Cristo e descrevendo-os como mecanismos de ativação e desativação genética. E também era assim, com esta mensagem, que eu terminava a minha apresentação. Obrigada a todos.